Se nós pararmos e meditarmos na nossa vida, tá? A nossa vida é uma grande jornada. Ela é uma grande, mas breve jornada, né? Nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Existe um ponto de partida, né? O momento que nós viemos a vida, que, digamos assim, seria uma linha, o ponto onde nós saímos para essa jornada. Existe também um ponto final, uma linha de chegada, né? E nessa jornada da vida, nós traçamos planos, traçamos objetivos, metas pessoais, sonhos que nós queremos conquistar. E eu creio que no momento que nós nos damos conta do que realmente é a vida, aquele momento que a gente parece sai daquela fase de inocência infantil, no qual nós não temos muito noção de onde estamos, do que fazemos aqui, nós passamos a ter um objetivo um pouco diferente por causa disso. Nós passamos a ver a vida com um pouco mais de responsabilidade, né? A necessidade que nós temos de nos sustentarmos, de buscarmos uma profissão, de constituirmos uma família. Enfim, talvez você encontre algumas pessoas mais ambiciosas que querem deixar algum tipo de legado, né? Deixar uma herança das gerações que vêm após ele. Mas, em resumo, não passa disso. A nossa vida se resume a isso. Esses objetivos, planos e metas que nós tratamos. E sejamos bem francos quanto a isso, isso parece muito pouco, né? Dizer que a vida se resume a isso parece um tanto quanto sem sentido, ou um tanto quanto insignificante. Dizer que tudo que nós buscamos construir, tudo aquilo que nós almejamos por metas, e muitas vezes nós conquistamos e temos esses objetivos conquistados por nós, mas a gente olha para tudo isso e é tudo muito com prazo de validade, né? Tudo parece ter um tempo para terminar, parece que não é durável, parece que não é algo de fato consistente. Nada que a gente construa aqui parece que vai durar muito tempo. E a bem da verdade é que nós mesmos, irmãos, em poucos séculos seremos esquecidos. Passando poucos séculos, ou apenas um século, ninguém vai se lembrar do pastor Fernando. Essa é a realidade, irmãos. A vida é assim. E esse estilo de vida que as pessoas adotam, comum na nossa geração, nessa vida, essa rotina louca e frenética atrás de sonhos, e não percebe o quanto essa vida é passageira, só percebe que passou rápido quando você está no fim dela, ou quando algo ruim acontece. Esse estilo de vida, ele tem origem no fato de que o homem ele não entende o seu propósito. Ele não conhece o seu propósito original, o porquê que ele foi criado, o porquê que ele veio à vida. E o ser humano, ele foi criado com um propósito. Se as crianças ainda estivessem aqui, eu poderia fazer essa pergunta e certamente elas responderiam, porque elas aprenderam no catecismo infantil. Qual é o principal fim do homem? Qual é o propósito do ser humano? Essa é a primeira pergunta do catecismo menor, que nós estamos estudando aqui com as crianças. E a resposta para essa pergunta é que o fim do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É para isso que o homem foi criado. E quando o homem ele é resgatado por Deus de uma vida sem propósito, ele passa a viver uma nova jornada aqui na Terra. Uma vida diferente das demais pessoas. Para a maioria das pessoas deste mundo, a linha de chegada desta corrida é a morte. E essa linha de chegada, ela não simboliza a vitória, mas a derrota. O homem que vive sem Deus, ele olha para a morte como uma derrota, como um fim. Mas para o cristão, a linha de chegada, que é a morte, ela tem sinônimo de vitória. E o texto que nós vamos ver hoje da palavra de Deus vai nos falar um pouquinho dessa corrida. E, em especial, essa corrida sob o ponto de vista de um corredor. E esse corredor é o apóstolo Paulo. Ou seja, nós vamos ver a corrida de todo cristão. Nós vamos poder aprender como um cristão pode passar por essa jornada da vida,
na certeza de que a linha de chegada é certamente uma vitória. Então abram suas Bíblias, irmãos, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, dos versos 12 a 16. Vamos ver o que esse texto tem a nos dizer. Filipenses capítulo 3, versos 12 a 16. Então acompanhe comigo a leitura. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Vamos orar uma vez mais. Bondoso Pai, nós clamamos a Ti diante da Tua palavra, com reverência e com temor, Pai. Senhor, direcione, Deus, a exposição do texto hoje aqui, que realmente a gente venha aprender o texto no seu sentido original, naquilo que o Senhor quer nos transmitir, Deus. Não nos permita, Deus, andarmos por caminhos estranhos a Ti, e nos ajuda a ter a compreensão disso para que realmente essa palavra se torne viva para nós. Que possamos ter essa esperança e essa convicção que o próprio apóstolo Paulo tinha, a certeza de um futuro grandioso e glorioso na Tua presença. Em nome de Cristo que oramos. Amém. O que a palavra de Deus vai nos mostrar, através desse texto, é que para vencermos essa corrida rumo à salvação, é necessário pelo menos 3 coisas: determinação, foco e uma vida santa. Então, diretamente vamos ver a primeira instrução que a palavra de Deus vai nos dar aqui. Nessa corrida rumo à salvação, é preciso determinação. Vamos ler novamente o verso 12. Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, um pouquinho do contexto histórico, é muito provável que os adversários de Paulo, os falsos mestres, pessoas que estavam tentando enganar a igreja dos filipenses, é bem provável que esse povo ele dissesse para a igreja, para a congregação, que eles já haviam chegado a um estágio de perfeição. É provável que eles se autodenominassem perfeitos. Essa perfeição que o próprio apóstolo Paulo já havia falado que ela só viria quando o crente for ressuscitado. Aqui então Paulo ele vai usar a ilustração de uma corrida para explicar aos seus leitores como que funciona o processo de conversão, santificação e consumação. E ele faz isso usando o seu próprio testemunho de vida, como sendo ele o corredor. Paulo está empenhado em prosseguir. Ele diz, mas prossigo para conquistar. O verbo prosseguir aqui é o mesmo que ele usou no versículo 6, onde ele disse que ele era um perseguidor da igreja. A ideia é de um prosseguir, naquele versículo 6, como um caçador. E agora ele traz esse mesmo verbo como um prosseguir de um atleta empenhado em vencer uma corrida. Antes, perseguidor da igreja. Agora, perseguidor de uma vida em Cristo e por Cristo. Paulo faz aqui um jogo de palavras. Ele diz, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo está empenhado para conquistar aquilo que ele confessa não ter conquistado ainda. Mas ele prossegue firme, como que tomando posse de uma esperança que é certa. E é certa para ele porque ele diz, eu fui conquistado por Cristo Jesus. O seu empenho
vem da certeza da vitória. Ele está determinado na corrida porque ele sabe que ele vai vencer. Isso ele lembra que o próprio Senhor Jesus foi quem o salvou por meio de um encontro que mudou a sua vida completamente. O Saulo perseguidor para Paulo, o apóstolo. De perseguidor da igreja cristã, ele se tornou um dos cristãos mais notáveis que já viveram neste mundo. Eu quero destacar 2 pontos aqui nessa parte do texto que são interessantes e merecem ser destacados. O primeiro é a insatisfação de Paulo. E aí você pode se perguntar, como assim insatisfação? E para entender essa insatisfação de Paulo, é necessário primeiramente nós olharmos o apóstolo de uma maneira equilibrada. E o que eu quero dizer com isso? Que Paulo, ele não é o Santo Paulo. O São Paulo do catolicismo romano. Alguém que você olha como um modelo inalcançável de santidade. Como alguém separado de você, num patamar acima, ou muito acima. Tão acima que ele merece receber as suas próprias orações, né? Mas Paulo, ele é um homem, uma pessoa, um pecador que necessita da graça de Deus como qualquer um de nós. Mas esse homem, Paulo, um homem como nós, ele deve nos inspirar. Paulo é um grande homem de Deus. Um homem que dedicou a sua vida para levar o evangelho aos gentios. Paulo deve ser um modelo de herói para nós. A verdade é que devemos olhar para Paulo, para a vida de Paulo, o que ele fez, olhar para ele e sentir vergonha da nossa vida, do nosso cristianismo. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Essa frase de Paulo demonstra que ele não estava contente com a sua vida espiritual. Ele diz, eu não sou perfeito. Estou longe disso. Mas eu estou empenhado em continuar buscando essa perfeição. Se nós pegarmos a ilustração que ele usa da corrida, um grande atleta, um atleta de ponta, ele jamais vai dizer que já é bom o suficiente naquilo que ele faz. Ele vai reconhecer que ele precisa treinar e que ele precisa treinar cada vez mais. O bom atleta sabe que ele precisa estar sempre evoluindo se ele quiser se manter no topo. E um dos perigos para o cristão é achar que já alcançou a maturidade espiritual, que já sabe o suficiente, que já ora o tempo necessário, que não existe nada mais na sua vida com Deus que precisa ser melhorado. Talvez você pense que isso, mas isso não acontece. Mas eu já ouvi, irmãos, de uma pessoa que me disse que já conhecia o suficiente das Escrituras e que não havia necessidade de continuar lendo a Bíblia porque ele já tinha lido a Bíblia por inteiro. Essa pessoa me disse isso para mostrar que ela achava que já tinha alcançado o máximo do que ela pode alcançar da Bíblia. Que ela já conhecia o suficiente e não havia mais nada de novo a ser aprendido. E nós frequentávamos a mesma congregação. Passado alguns anos, essa pessoa que diz ter encontrado já o máximo de sabedoria das Escrituras, ela não está na mesma corrida que eu. Ela não está mais na igreja. Para crescermos em Cristo, irmãos, é necessário que tenhamos a mesma mentalidade de Paulo. Eu sei que eu não alcancei a perfeição. Na verdade, eu estou longe disso. E neste caso, nós devemos nos achar incapazes. Devemos estar insatisfeitos. Eu sei que isso pode soar estranho, né? O pastor diz que a gente deve estar sempre insatisfeito. E aí pensa, mas insatisfação não é pecado?
Mas essa é uma insatisfação necessária, irmãos. É um desejo de sempre querer mais de Deus. Mais conhecimento da palavra, mais intimidade com o Senhor, mais sabedoria que vem do alto para aplicar a palavra de Deus na minha vida. Sabedoria e conhecimento para aconselhar as pessoas que estão próximas a mim, para ser luz no meu trabalho, para ser luz na minha escola, para ser luz na minha família. E é com base nesse tipo de insatisfação que nasce a determinação. Vamos usar novamente a ilustração da corrida. Um atleta que corre a prova dos 100 metros rasos. E ele sabe que o ponto fraco dele é a largada, o momento da partida ali. O que ele vai tentar fazer é melhorar isso na sua vida. Para ele ser um atleta melhor, ele precisa reconhecer a sua incapacidade, estar insatisfeito com aquilo e usar aquilo como determinação para melhorar. É isso que nós devemos fazer. Porque certamente, irmãos, alguém que vê as suas próprias deficiências, que consegue enxergar os seus pontos fracos, vai trabalhar mais arduamente para corrigi-los. Esse tipo de determinação, que no fim das contas, é que vai dar a diferença entre um bom atleta e um excelente atleta. E nós devemos trazer esse modelo para a vida cristã. Do contrário, você pode acabar se contentando com a sua vida espiritual. Você vai acabar estagnando, parando, não vai mais evoluir, não vai mais crescer em Cristo. E como fala o autor de Hebreus escreve para um grupo de pessoas que se acostumou com a falta de crescimento. Ele diz assim em Hebreus 5,12: a essa altura, vocês já deveriam ensinar outras pessoas. E, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimentos sólidos. Pessoas que, pelo tempo, já deveriam estar fazendo discípulos, mas precisavam estar recebendo novamente os fundamentos da fé, o beabá da fé cristã. Ou seja, pessoas que não cresceram, não se desenvolveram, não se empenharam no seu crescimento espiritual. E essa estagnação espiritual, ela é sentida na prática, quando circunstâncias ruins chegam na nossa vida. Quando um tempo de sofrimento chega e nós estamos estagnados, vazios da palavra de Deus, isso ocorreu porque você não foi determinado na sua vida, na sua busca. Quando esses momentos de sofrimento chegam, você não sabe o que fazer. Você não sabe qual decisão tomar. Você precisa ser aconselhado. Além de que, em muitos casos, as próprias circunstâncias ruins, elas vêm por meio de decisões equivocadas que foram tomadas longe da vontade de Deus. Decisões equivocadas fruto de imaturidade espiritual. Por isso, irmãos, nunca caia no erro de achar que você já se desenvolveu o suficiente como cristão. Que você já sabe o bastante. Que já conhece o suficiente da palavra de Deus. Eu oro, irmãos, para que essa igreja ela seja repleta de conselheiros bíblicos e não de pessoas necessitadas por aconselhamento. E nós devemos submeter todas as coisas em nossa vida ao crivo da palavra de Deus. O cristão ele precisa em tudo comparar com a palavra. Todas as decisões, todos os pensamentos, ações, nós devemos fazer à luz da palavra de Deus. E sem conhecimento da palavra, isso não é possível de ser feito. Eu não devo possuir uma única opinião pessoal sobre qualquer assunto que seja, sem submeter essa opinião à palavra de Deus. Aproveitando os 500 anos da Reforma, quando pediram para Lutero
se retratar das suas 95 teses, ou seja, as suas posições contrárias à prática da igreja da época, a resposta que ele deu foi essa: a menos que vocês provem para mim pela Escritura e pela razão que eu estou enganado, eu não posso e não me retratarei. A minha consciência é cativa à palavra de Deus. Ir contra a minha consciência não é correto nem seguro. Aqui permaneço eu. Não há mais nada que eu possa fazer. Que Deus me ajude. Amém. Essas foram as palavras de Lutero. A minha consciência é cativa à palavra de Deus. Lutero ele pode não ter acertado todas as interpretações do texto bíblico, mas a sua consciência era cativo àquilo que ele entendia da palavra de Deus. E assim deve ser a nossa consciência, buscando em tudo conhecer e crescer por meio da palavra de Deus, para que aí a gente possa tomar decisões que estejam de acordo com ela. Mas para isso acontecer na nossa vida, é necessário determinação. Nós devemos nos empenhar em crescer em Cristo. Nós devemos nos empenhar a nos tornar cristãos maduros, conhecedores da palavra de Deus. Você nunca olhou para homens, vou citar alguns, tomara que vocês conheçam, Augusto Nicodemos, pastor Marcos Vinconato, que vai estar aqui, até mesmo Lutero, Calvino, entre tantos outros que você possa ter de referência, de pessoas que pregam, de pessoas que ensinam a palavra, e você não pensou, nossa, olha o conhecimento desses homens. Nossa, olha a sabedoria. Como se eles pertencessem a uma categoria de pessoas que você jamais vai fazer parte. Nossa, olha só. Quanto sabe esse homem. Só que eu quero dizer que todos esses homens são homens como eu e como você. Todos eles carecem da graça e da glória de Deus. E talvez a diferença seja que eles tenham sido ou ainda são mais determinados em buscar Cristo do que eu, do que você. Porém, irmãos, nada está perdido. Nós podemos começar hoje a nos determinarmos, a conhecermos mais da palavra. E nós podemos começar com o básico. Ter a determinação de ler diariamente as Escrituras. Ter a determinação de orarmos com frequência. Nos determinarmos em frequentar a escola bíblica na quarta-feira para aprender mais na palavra de Deus. Nos determinarmos e termos o costume de ler bons livros. E assim, irmãos, progredindo diariamente e constantemente, crescendo em sabedoria, em conhecimento de Deus. Seja determinado naquilo que você se propõe a fazer. Irmãos, esse é um conselho para a vida. Não é só na vida espiritual, para tudo. Nós devemos ser determinados. Nós devemos nos empenhar na vida profissional, na vida familiar e quanto mais na vida espiritual. Mas segundo o texto da palavra de Deus, além de determinação, nessa nossa corrida rumo à salvação, é necessário também foco, ou seja, um objetivo bem definido. Verso 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Seguindo na ilustração da corrida, vamos pensar especificamente na corrida do cristão. Qual o ponto de partida da corrida cristã? Quando que o cristão passa a ver a sua corrida aqui nessa vida de uma maneira diferente do resto das pessoas? É o momento que o corredor foi alcançado por Cristo. O momento da conversão.
né? Nossa visão de mundo muda, nossa visão da vida muda. E qual a linha de chegada? O objetivo do corredor cristão é perseverar até o fim e receber o prêmio. Coroa da vida, a vida eterna na presença de Deus. E Paulo, ao narrar sua própria corrida, ele diz que ainda não alcançou esse objetivo final. Esse prêmio, ele ainda não conquistou. Ele ainda não alcançou a linha de chegada. Contudo, ele vai dizer, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Ou seja, Paulo entendia que uma simples olhadinha para trás pode fazer o corredor perder a sua corrida. Esse breve, aparentemente insignificante momento de distração pode custar o prêmio reservado ao vencedor. E essa é a intenção de Paulo aqui nesse ponto do texto. Ele tem em mente o seu passado como judeu, como um fariseu, como um mestre da lei. Talvez até mesmo passe na sua cabeça o seu passado recente como apóstolo, os seus feitos, aquilo que ele já tinha conquistado. E nisso ele poderia achar algum tipo de orgulho, do qual seria uma distração para ele nessa corrida. Paulo vai falar isso também lá em 1 Coríntios 9, 26 a 27. Ele diz assim: por isso não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Eu disciplino o meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Exatamente a mesma ideia do texto que nós temos aqui de Filipenses. Paulo possuía um alvo bem claro e ele não queria que nada o distraísse. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Foco e objetivo é fundamental na vida de qualquer pessoa. Se você escutar uma palestra ou ler um livro de qualquer um desses gurus da atualidade de autoajuda, desses experts em carreira profissional, você vai ver em algum momento eles falando que você deve traçar metas e objetivos, que devem ser claros, que devem ser alcançáveis, que devem ser... E você se dedicar, você deve lutar e não desistir enquanto você não atinge esses planos traçados. Esse pessoal que capitaliza em cima disso, na verdade ele só está repetindo algo que a palavra de Deus já falou há muito tempo atrás. Em qualquer coisa que venhamos a fazer, é fundamental estarmos focados para fazer a melhor tarefa possível. Isso não é uma grande verdade? Seja no seu trabalho, seja nos seus estudos, na sua tarefa diária, seja no que for. Se nós não estivermos focados no que nós estamos propostos a fazer, o aproveitamento e os resultados não serão dos melhores. E isso serve para a nossa jornada cristã. Se como cristão nós não nos focarmos, nós não traçarmos objetivos bem definidos daquilo que realmente é importante em nossa vida, estabelecermos metas, estabelecermos prioridades com base no ensino bíblico, nós seremos cristãos que vira e mexe, nós precisaremos do leitinho materno espiritual. Nós estagnaremos, nós não cresceremos. E quando o assunto é foco em nossa vida espiritual, eu tenho certeza aqui que todos nós já nos sentimos em um momento ou outro desanimados com a nossa vida espiritual. Desestimulados. Até mesmo momentos em que nós duvidamos da nossa própria salvação. Todos nós, seja pela dificuldade, em próprio perseverar, né? Você vê que não consegue perseverar na leitura, no tempo de oração, você começa a duvidar. Você tem dificuldade de manter o foco e o objetivo claro nessa corrida cristã. E existem diversas coisas na nossa vida que lutam para tirar o nosso foco desse caminho estreito que a gente deve prosseguir. Eu vou alistar pelo menos 3 coisas que tentam a todo custo nos tirar esse foco. Em primeiro lugar é o nosso pecado.
Não adianta, irmãos, enquanto estivermos aqui neste mundo, nós estaremos travando uma luta contra o nosso próprio pecado. Pecado que vai diariamente tentar te afastar do caminho do Senhor. E nós precisamos da determinação do ponto anterior e da graça de Deus para resistirmos e prosseguirmos rumo ao alvo. Aqui neste mundo nós vamos lutar com a nossa preguiça. Nós vamos lutar contra o nosso orgulho. Nós vamos lutar contra o comodismo e inúmeros outros pecados estão presentes na nossa vida. E eu queria muito que não fosse verdade, mas eu sei que por muitas vezes nós ainda vamos desanimar nessa nossa jornada. E isso ocorre porque o nosso pecado não desanima. Ele está sempre pronto, sempre disposto a te atrapalhar. E é por isso que nós precisamos travar uma guerra que é diária contra ele na nossa vida. Satanás também não vai descansar. Ele vai tentar a todo custo destruir a sua vida. Vai te oferecer inúmeras coisas prazerosas deste mundo para te distrair, para te tirar do foco, daquilo que realmente importa e tem valor. Faça de conta que esse mundo espiritual não existe e abrace a derrota. Só que esse é o tipo de coisa que apenas Deus pode nos livrar. É por meio da oração, irmãos. Por meio da oração que nós pedimos a Deus que Ele nos livre do mal. A Bíblia não ensina que devemos amarrar, que devemos repreender Satanás e seus demônios. Ela ensina que nós devemos orar a Deus para que Ele nos repreenda. Nós vemos em Marcos 3, texto totalmente tirado do contexto para criar o chavão amarrado. Amarrar o valente. Não tem nada a ver. Por fim, irmãos, o que também tira o nosso foco nessa corrida são as dificuldades da vida. Os momentos de sofrimento que vêm e que vão. As tempestades que assolam o nosso lar. E se a nossa casa não estiver alicerçada num terreno sólido, se nós construirmos o nosso lar na areia, o vento vai bater e vai derrubar. Nós precisamos nos lembrar do que a palavra de Deus já nos ensinou sobre isso. Que em Cristo nós temos uma alegria que é inabalável. E nós precisamos alicerçar o nosso lar em Cristo, que é uma rocha sólida. Fora de Cristo, nós encontraremos apenas deserto e mais deserto. Por outro lado, o que faz que a gente tenha uma firme determinação? Algo que vai nos deixar realmente focados na nossa corrida cristã. O que será que faz com que a gente tenha o foco que Paulo está falando aqui? Eu sei que tem alguns irmãos aqui que trabalham, tem donos de empresa, representantes comerciais, e vocês vão concordar com o que eu vou dizer. Quando você quer que uma equipe atinja uma determinada meta de vendas, ou um objetivo da empresa, né? Uma meta que a empresa estipulou, o que você faz para manter a equipe focada naquela meta? Coloque um bom prêmio na jogada. Coloque um alvo a ser alcançado, uma meta, um prêmio para que eles conquistem aquilo. Até mesmo o nosso trabalho no comum, nós trabalhamos com o objetivo de receber a devida recompensa pelo nosso trabalho. Nós trabalhamos com base em recompensa. Nós somos movidos a prêmios. Até mesmo na vida cristã não é diferente. Deus nos coloca um prêmio. E isso não é errado, irmãos. Isso é algo, pode ser bom, pode ser ruim se usado da maneira errada. Se você observar os próprios programas de televisão que envolvem pessoas comuns, né, os famosos reality show, hoje é muito comum os de culinária. O que faz as pessoas passar por situações difíceis,
às vezes até sendo constrangidas, passando vergonha e tudo mais. O que motiva elas a estar lá é o prêmio, é o objetivo ali que eles vão ganhar algo muito bom. O foco é ganhar aquele prêmio. Se pegar o esporte não é diferente, existe um prêmio, muitas vezes é apenas o interesse financeiro da recompensa ou o reconhecimento de ser o melhor daquele esporte. E na nossa vida cristã, Paulo diz que também existe um prêmio, uma recompensa para aqueles que alcançam a linha de chegada. Ele diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse é o prêmio mais valioso que pode existir. Esse prêmio é Cristo e a vida eterna que nós encontramos nele. Isso é mais valioso do que qualquer coisa neste mundo, irmãos. Ele é mais valioso do que qualquer prêmio que possa ser oferecido aqui. É um prêmio que não perde valor, que não se corrói com o tempo, que nada se compara a isso. Eu sei que muitas vezes para nós é mais palpável pensar na mega-sena acumulada como algo prazeroso, o louco para meter a mão nessa bolada, do que pensar numa vida eterna na presença de Deus. Por incrível que pareça, parece mais fácil nós termos mais prazer no prêmio terreno do que nessa recompensa que é infinitamente mais valiosa. Isso ocorre mais uma vez por causa do nosso pecado, que nos afasta, que tira os nossos olhos daquilo que realmente tem valor. Irmãos, qualquer prêmio que nós ganharmos aqui nesse mundo, ele passa. Ele fica, ele corrói. Nós não conseguimos desfrutar eternamente de nada aqui neste mundo. E é por isso que essa recompensa que Deus nos oferece é infinitamente maior. O que mais nós precisamos para nos manter focados na nossa jornada espiritual? Talvez seja um choque de realidade, uma mudança. Tira seus olhos daquilo que te prende aqui e olha para o que realmente tem valor. Olhe para essa esperança da recompensa. Aos derrotados, tormento eterno longe da presença de Deus. Aos vencedores, alegria eterna na presença de Deus. Isso, ao menos deveria ser suficiente para nos deixarmos alertas, para nos deixarmos ligados, como um atleta totalmente focado no seu objetivo final. Então nós já vimos até aqui que para corrermos a corrida rumo à salvação é necessário determinação, é necessário foco e, por fim, uma vida de santidade, ou seja, viver de fato como um verdadeiro atleta. Versos 15 e 16: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então vamos entender primeiro o texto aqui. Paulo começa se apropriando mais uma vez da maneira de falar dos seus opositores. Lembra na semana passada que ele usa o título cães, que ele se apropriou do linguajar dos judeus que usavam para chamar os gentios de cães, para chamar o próprio judeu de cães. Aqui ele vai fazer o mesmo jogo de palavras. Ele usa uma forma comum. Os falsos mestres que tinham algum tipo de influência ali na igreja dos filipenses, eles gostavam de se vangloriar da sua suposta perfeição. Né? E seja qual for a vertente desses falsos mestres, todos gostavam de se proclamar perfeito. O judeu, ele se dizia perfeito porque ele guardava toda a lei de Deus. Os judeus que se converteram ao cristianismo, eles começaram a se vangloriar na circuncisão, porque eles diziam que eles eram cristãos perfeitos, porque eles tinham a lei e tinham Cristo, então eles eram perfeitos. E os gnósticos também, aquele gnosticismo embrionário que estava nascendo naquele tempo, eles diziam que possuíam um conhecimento superior, que levavam ele a
a serem pessoas perfeitas, iluminadas. Seja qual for o caso, Paulo toma esse linguajar emprestado para proclamar o ensino perfeito. E você pode perceber claramente que Paulo pegou isso emprestado porque ele acabou de dizer que não tinha como alcançar qualquer tipo de perfeição. Verso anterior ele disse, não que eu tenha alcançado. Ele estou longe de alcançar a perfeição e agora ele diz, nós somos perfeitos. Então ele usa isso de maneira irônica, até para falar dos seus opositores. Para Paulo, perfeitos são aqueles que desfrutam de vida espiritual, aqueles que já foram alcançados por Cristo. E os verdadeiros cristãos pensarão dessa forma, terão o mesmo sentimento que Paulo está tendo aqui, a atitude de buscar esse prêmio, de serem semelhantes a Cristo. Se por acaso você é um cristão, mas não pensa assim, ou seja, não possui a determinação nem o objetivo de buscar a Cristo, tendo como alvo esse prêmio eterno, mais cedo ou mais tarde Deus vai te revelar essa verdade, é o que Paulo quer dizer aqui. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Talvez aqui também tenha um pouco de ironia da parte de Paulo com os opositores. Ele estaria dizendo, vocês são tão perfeitos, mas não pensam dessa forma? Vocês são tão perfeitos e não pensam como eu? Certamente Deus vai esclarecer isso a vocês, usando de uma ironia peculiar do apóstolo Paulo. Então Paulo vai concluir, todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Paulo sabe que nessa corrida cristã existem corredores em vários pontos distintos nessa corrida. Alguns mais adiantados, outros que estão apenas agora começando a correr essa jornada. Então ele lança uma palavra de exortação e de incentivo. O próprio desejo do cristão em correr essa corrida, o seu objetivo determinado de conhecer a verdade cada vez mais, isso vai ser certamente recompensado por Deus. Seja você um corredor iniciante ou avançado, guie a sua vida de acordo com aquilo que você já sabe que é verdade. Viva como um verdadeiro atleta. Paulo nos chama aqui para a santificação. Um atleta de sucesso, irmãos, ele não possui apenas uma rotina de treinamento e cuidado nas vésperas da competição. O bom atleta, aquele atleta de ponta, ele vive uma vida de atleta. Aquele que cuida da alimentação, que está sempre treinando, cuida do corpo, tem uma atitude positiva sempre. Semelhantemente, o bom atleta cristão, ele não pode ter uma vida de cristão apenas quando convém. É necessário andar de acordo com aquilo que já alcançamos, é o que ele diz. E é semelhante o que João vai dizer na primeira epístola, no capítulo 2, verso 6. Aquele que diz, que afirma que permanece nele, em Cristo, deve andar como ele andou. Aquele que afirma ser um cristão, deve andar como um cristão. É exatamente a mesma coisa. Devemos viver uma vida coerente com aquilo que já conhecemos, de acordo com aquilo que Deus já nos revelou. Se você já crê em Cristo como Senhor e Salvador, viva uma vida coerente a essa declaração de fé. Se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, viva de acordo com isso. E assim por diante. O que não pode acontecer é você se declarar cristão, mas a sua vida não refletir essa declaração. Você não se submete à palavra. Você cultiva ídolos. Você não luta contra o pecado. Não tem prazer na comunhão com os irmãos, mas se diz um cristão. Irmãos, eu tenho visto aos montes, principalmente no meio da internet, uma multidão de cristãos debatendo teologia, discutindo sobre o cristianismo, e no meio desses debates, uma grande parte de pessoas que estão falando sobre Deus também despejam um discurso de ódio contra os outros, trocando ofensas com as pessoas e discutindo sobre o cristianismo. Isso me parece tão absurdo, tão incoerente. Alguém que debate questões da vida cristã e cultivam inimizades. Você quer defender e debater teologia, mas não consegue dialogar com alguém.
sem partir para a ofensa. Isso é tão incoerente. Isso vai numa direção totalmente oposta ao que o texto está nos dizendo aqui. Cristianismo não é apenas conhecimento teológico, muito menos é sobre sair vencedor de algum debate. Cristianismo também não tem a ver com emocionalismo, como muitos também acham, que ser cristão é viver um relacionamento puramente emocional, né? Sentir a presença de Deus. Cristianismo tem a ver com uma vida totalmente comprometida com o Senhor. Comprometimento com a palavra de Deus, com tudo aquilo que Cristo já nos revelou. Vida cristã é nutrida por meio das Escrituras, por meio da oração e do amor pelo próximo. Isso é cristianismo. É muito fácil de perceber como o verdadeiro viver cristão, como viver uma vida diária comprometido com a palavra é difícil. Se você tenta isso, você sabe o quanto é difícil se manter cristão, um viver diário, um compromisso com Cristo. Porque esse compromisso, que é tão necessário, mas é tantas vezes colocado de lado pelo cristão. O mundo evangélico, ele traz um padrão de vida, né? Esse mundo evangélico que nós estamos, muito abaixo do padrão que Deus estabeleceu na sua palavra. E isso é terrível, porque ele afeta diretamente a mensagem do evangelho. Isso faz com que os cristãos percam a credibilidade das pessoas ao evangelizar. São pessoas que não vivem aquilo que elas estão pregando. E é muito fácil trazer pessoas para dentro da igreja. É fácil atrair multidões e reunir as pessoas por meio de um discurso sensacionalista, um discurso empolgante, atrair as pessoas em torno da música, em torno de experiências pessoais, até mesmo testemunhos. É muito fácil e é por isso que está cheia. As igrejas estão lotadas de pessoas aí fora. Mas será que essas coisas que têm sido a base dos cultos evangélicos têm tornado as pessoas mais santas, mais humildes, mais bondosas? As pessoas têm ouvido essa mensagem de hoje, elas têm se tornado mais livres desse consumismo que nós vivemos? Será que as pessoas estão mais dispostas a doar ao invés de receber? Será que elas em geral têm se tornado mais parecidas com Cristo? Eu creio que não, irmãos. Infelizmente eu creio que não. Na verdade, esse cristianismo dos nossos dias tem gerado uma multidão de cristãos nominais, ou seja, que dizem ser cristãos, mas que possuem uma religião de final de semana, um cristianismo que não invade nem o lar da pessoa. Não há leitura bíblica diária, não há oração pessoal, muito menos existe a aplicação da Bíblia na sua vida. É fácil ser um cristão de final de semana. É fácil ser um cristão nessas congregações. É fácil ser cristão no meio da música, ou no meio de outros cristãos como você. Difícil é ser um cristão que busca a santidade. Difícil é ser cristão num ambiente hostil ao cristianismo. Difícil é ser cristão no seu trabalho, no seu colégio, no meio de uma família que não se rendeu a Cristo. Difícil é ser cristão no meio da dificuldade e, neste momento, não negociar os princípios bíblicos. E não negocia porque a sua mente é cativa à palavra de Deus. A verdade é que para chegar ao fim dessa corrida, irmãos, e receber esse tão valioso prêmio, é indispensável que a gente ande de acordo com aquilo que nós já alcançamos.
Assim como um atleta que só consegue bons resultados quando possui uma vida dedicada ao seu esporte, o cristão também precisa, para ter sucesso na sua jornada cristã, viver como um cristão em tempo integral. Uma vida que condiz com a palavra de Deus. Porque essa é uma evidência de alguém que foi transformado pela palavra, que teve a sua mente renovada pelas Escrituras. A nossa vida por si só é uma jornada. E por incrível que possa parecer, nós não temos controle de tudo o que acontece nessa jornada. Nós não nos demos a vida e nós não sabemos quando nós morreremos. E por mais que todas as pessoas concordem com isso, nós não sabemos o dia da manhã, que nós não temos controle sobre a nossa vida nem sobre a nossa morte. Muitos se iludem ao pensar que eles possuem o controle. Estão no controle das situações. Só que nós não estamos, irmãos. Todos estamos numa mesma corrida. E o que a Bíblia nos revela é que essa corrida haverá vencedores e perdedores. E o único caminho para fazer parte do grupo de vencedores é abraçando o Evangelho da cruz de Cristo. Eu quero que você pare agora um instante e reflita sobre a sua vida e a sua jornada aqui neste mundo. O que tem te motivado a acordar todos os dias? O que realmente te move? Qual o seu foco, os seus objetivos? Como você tem vivido a sua vida aqui neste mundo? Será que de alguma forma tem semelhança com o que a palavra de Deus nos mostrou aqui hoje? Reflita sobre isso um instante. Talvez você se sinta perdido nessa jornada da vida. Talvez você se sinta sem esperança. E se esse for o caso, a minha oração é que você seja conquistado por Cristo. Que você clame sinceramente a Deus em oração. Que você reconheça o seu pecado e busque o Senhor. Que você creia em Jesus com toda a sua força. E talvez você esteja começando a dar os primeiros passos nessa corrida. Deus tem te mostrado. E talvez você ache que já esteja na linha de frente com os corredores de ponta. E para vocês que já estão na corrida do cristão, a palavra de Deus diz: sejam determinados. Coloquem como alvo o prêmio prometido. Tenham a convicção de que a verdadeira vida está por vir. Que essa vida é temporária, é passageira. E por isso vivam como peregrinos neste mundo. Sejam cristãos de tempo integral. E desejem, irmãos, desejem ao fim dessa corrida ouvir na linha de chegada: muito bem, servo bom e fiel. Entre e participe da alegria do teu Senhor. Vamos orar.